Salve! E a música não entrou? Como assim? Deixa eu ver essa música. Olha só, minha música hoje não entrou. The Bluetooth Vamos sem device música. Ó, the Bluetooth device is connected successfully. e a música não entrou, mas eu vou entrar com a mesma animação. Bom dia! Bom dia você que me acompanha todos os dias no Despertar da Liderança. Imprevistos acontecem, hoje a música não entrou, mas nós estamos aqui. E eu agradeço muito a sua audiência, agradeço muito você estar comigo todos os dias, às 7 da manhã, acompanhando o Despertar da Liderança. Agradeço a você que assiste na gravação, é um prazer ter a sua companhia. E eu vou colocar aqui já o nosso tema de hoje. É um tema sobre o qual eu adoro falar e que faz muita diferença para muita gente. E hoje eu vou falar de feedback. E dentro do feedback eu vou escolher especificamente algo que fez a diferença no meu feedback. Fez a diferença e transformou muitas pessoas. Vou falar da estratégia de ouro do feedback que transforma pessoas. Gente, bom dia, Luciana. O feedback é uma poderosíssima ferramenta de gestão de pessoas. É poderoso demais. É algo fundamental para todo líder que pretende desenvolver sua equipe, trazer visibilidade para sua área e para os seus liderados. As pessoas muitas vezes não têm a noção do quanto o feedback pode ser importante. Mas olha, feedback por si só, como uma forma de fazer com que a pessoa saiba daquilo que ela precisa corrigir, o feedback por si só, ele não resolve. A gente tem uma barreira que é essa de que as pessoas aqui, na nossa cultura, enxergam feedback como crítica. Então, muitas pessoas têm dificuldade em receber feedback, porque elas temem ser criticadas e, por consequência, muitas pessoas, líderes, têm dificuldade em dar feedback, porque tendo uma boa relação com as pessoas, elas temem, os líderes temem prejudicar essa relação, fazendo com que o outro se sinta criticado. Então, assim, existe uma barreira das pessoas em dar feedback e de muitas pessoas em receber feedback. Logo, conseguir dar feedback, muitas vezes, é já uma vitória. Agora, dar feedback não garante que a pessoa vá promover uma mudança de comportamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O feedback, por si só, não resolve. Eu preciso fazer o feedback da maneira correta para garantir que a pessoa que receba o feedback, além de receber bem, ela consiga promover mudanças com aquilo que ele acabou de saber. Então, já te dou aqui uma referência para você saber se o seu feedback ele é eficiente, se ele promove ou não mudanças, se você está fazendo da maneira correta. Se você líder se viu dando o mesmo feedback para a mesma pessoa 2 vezes, você está falhando como líder. Seu papel como líder é desenvolver as pessoas. Se você precisou falar 2 vezes, 2 meses seguidos, não sei com que periodicidade você faz feedback, se você precisou dizer 2 vezes, repetidamente, o mesmo feedback, porque da primeira vez não surtiu efeito. Essa pessoa não fez nada com isso, ela não quis, ela não entendeu, ela não mudou. Você precisou fazer uma segunda vez, e isso eu estou falando de 2 vezes. Há pessoas que fazem, ficam numa ladainha, né? É aquela tortura para sentar e fazer feedback, porque, enfim, ele se sente errado por estar criticando o seu liderado, porque, ainda que não seja a intenção do líder, o fato do outro se sentir assim, contamina esse líder e faz com que ele se sinta mal por ter feito. Então, além dele precisar
mais de uma vez chamar aquele liderado para fazer o feedback não adianta nada. Aí realmente você está perdendo o seu tempo. Então, quando eu penso no feedback como ferramenta, ele precisa mobilizar o seu liderado para que ele tenha algum ganho com isso. E se mais de uma vez você dá o mesmo feedback e ele não muda, é capaz que ele nem esteja ouvindo, que entre por uma orelha e saia pela outra, tá? É preciso usar essa ferramenta com estratégia para que você extraia dela o melhor resultado possível. E deixa eu contar um pouquinho para você como é que é a minha história com feedback. Talvez eu tenha falado aqui numa outra live, mas nem todas as pessoas assistem todas as lives, tudo bem. Então eu quero te contar como é que eu cheguei nessa estratégia. Eu trabalhei numa empresa na qual para as áreas que eu atendia, para os meus clientes internos, eu que já trabalhava em recursos humanos, já os atendia dentro da minha unidade de RH, eu era a pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis por fazer a seleção interna. Toda vez que uma vaga era aberta, nós oferecíamos primeiro para quem estava ali dentro, no operacional, e não havendo quem ocupasse essa vaga, nós abríamos para o mercado. Então esse processo interno, éramos nós os consultores que conduziam. E o operacional era bastante desgastante, de forma que as pessoas queriam muito aquela oportunidade de sair do operacional e de crescer e ir para uma área que fosse interessante para elas. Consequência disso, nós tínhamos muitas pessoas inscritas. Eu já tive vaga aberta, uma vaga, para a qual eu tive 100 pessoas inscritas. Acontecia. E aí eu tinha como resultado o quê? Uma ou duas pessoas aprovadas, porque às vezes ficava uma pessoa aprovada em stand-by, e 98, 99 pessoas que não eram aprovadas. E essas pessoas, como eu tinha uma relação com aquelas áreas, eu as encontrava várias vezes. E era comum essas pessoas me perguntarem, poxa, mas o que aconteceu? Por que eu não fui aprovado? Eu queria entender para melhorar para a próxima vez. O que eu acho justíssimo. Isso faz parte do processo de desenvolvimento que a gente oferece às pessoas oportunidade delas se desenvolverem, delas melhorarem. Perfeito. Só que o processo não contemplava isso. Porque imagina eu fazendo feedback para 98 pessoas. Eu precisava, ao final de um processo seletivo, da condução de um processo, estar pronto para um novo projeto, para conduzir um novo processo seletivo, para dar um treinamento e estar disponível para tantas pessoas ia tomar dias da minha agenda. Não contemplava. Sem contar que, estrategicamente, a nossa estrutura de RH compreendia que nem todas as pessoas estavam preparadas para oferecer feedback, o que podia gerar uma insatisfação muito grande e isso ia resultar na diminuição do rendimento dessas pessoas, né? Desmotivação, porque algumas pessoas não estavam preparadas para oferecer esse feedback, que era sempre um feedback do porquê aquela pessoa foi preterida. Era muito cuidado necessário para fazer esse feedback. E aí eu fiz o seguinte, eu e uma colega, nós elaboramos uma maneira de dar feedback para quem nos procurasse. Então a gente fazia feedback coletivo, uma vaga que tinha 100 turmas, nós fazíamos uma vaga que tivesse 100 inscritos, nós fazíamos 4, 5 turmas de dinâmicas, entrevistas, enfim, jogos. E ao final de cada turma, nós fazíamos um feedback coletivo, dizendo para as pessoas do porquê ali o que nós estávamos procurando, né? Então aqui para essa vaga era necessário isso, isso e isso. Com essa dinâmica a gente estava buscando assim, assim, assado, olhando essa competência. Para muitas pessoas, aquilo já trazia um alento. Já dizia para elas, tá, então eu sei o que eu fiz aqui. Eu sei por que não deu certo. Já resolveu para muita gente. Já fazia parte do processo nós estarmos ali com aquelas pessoas. Então não nos ocupava a agenda. A gente gastava o quê? 5 minutos mais para falar com aquelas pessoas.
E assim a gente conseguia dar um retorno para as pessoas. Agora, no final da nossa fala, dizíamos assim, se você... Bom dia. Se você, ainda assim, quiser um feedback individual, faz o seguinte, pede para o seu gestor mandar um e-mail para nossa área e a gente agenda. Então, a gente incluiu 3 horas a mais no nosso processo, que era o que dava conta de acolher as poucas pessoas que ainda assim queriam feedback individual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque com essa inclusão, com esse feedback, com essa oportunidade, eu exercitei muito dar feedback. Eu fiz centenas de vezes. Eu posso dizer que na minha trajetória, se eu não fiz perto de 1000 feedbacks, faltou pouco para isso, sabe? Mas lá especificamente foram muitos feedbacks. Então eu errei muito. Eu experimentei errar muito para conseguir encontrar a maneira de fazer aquilo de forma eficiente e correta. E uma das coisas que nós incluímos, que foi muito interessante, e é disso que eu quero falar para vocês, nós incluímos o acordo. No nosso feedback, nós incluímos o acordo como uma etapa final ali do feedback. E é sobre isso que eu quero falar para você. Como é que é isso? Começa que a gente, ao mesmo tempo que nós fazíamos esse feedback, nós continuávamos dando apoio, suporte para os líderes que precisavam fazer feedback. Aqueles mesmos que tinham essa dificuldade, que se sentiam meio incomodados de criticar o seu liderado. E então nós observávamos que os líderes sofriam muito pelo fato dos liderados receberem mal o feedback corretivo, né? E porque eles não se mobilizavam para a mudança. Ou seja, ele passava por esse desconforto e não valia a pena, porque se ele passa por isso, se ele dá esse feedback que é desconfortável, que, né, tem esse constrangimento para ele, mas a pessoa muda, tá valendo a pena. Não valia a pena, porque no final das contas, vários deles continuavam agindo da mesma maneira. Então, nos meus feedbacks, eu comecei a fazer um acordo com as pessoas, visando comprometê-las com o seu desenvolvimento. E eu vou explicar para você como é que funciona isso. Fiz lá todo o processo e eu já expliquei um pouco do processo num outro vídeo, numa outra live. Então eu vou me concentrar agora só nessa estratégia que nós incluímos. Eu dizia assim, bom, olha, nós conversamos aqui sobre a sua postura pouco receptiva. Olha, nesse momento eu vou recapitular. Eu já falei, eu já construí o caminho, né, falando com ele, entregando para ele a informação sobre o feedback dele, aquilo que eu precisava dizer, e isso eu já falei. Então, neste momento, eu estou recapitulando. Bom, a gente conversou aqui sobre a sua postura pouco receptiva diante dos colegas de outras áreas, quando eles precisavam de ajuda, e da sua falta de colaboração com os colegas da nossa área, quando esses estão sobrecarregados de trabalho. E eu gostaria agora de fazer um acordo com você. Tá? Então, eu gostaria que você me propusesse o que você pode fazer efetivamente para mudar esses pontos. Como você vai resolver esses pontos? Nesse momento, eu me calo. Por quê? Porque eu deixo... Quem tem que me dar uma resposta, quem tem que encontrar um caminho, é ele. E eu deixo o incômodo, o silêncio incomodar a ele. Por mais que para mim seja constrangedor o silêncio, eu mantenho o silêncio e deixo incomodar ele. Por quê? Eu fiz uma pergunta. Uma pergunta requer uma resposta. O cérebro da gente tem uma tendência a querer completar o silêncio para que tire a gente daquele constrangimento, daquele desconforto. Então, ele vai buscar uma resposta. Só é importante que o silêncio incomode a ele, não a você. Pode ser que ele não te diga de bate-pronto, então vou fazer isso. Pode ser que isso não aconteça. E não cabe, isso é importantíssimo, gente, não cabe você assumir
o discurso dizendo, olha, então você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Porque você não deixou que ele pensasse. Você não deu o tempo necessário para que o cérebro dele encontrasse uma resposta. 2, porque quando você propõe a sua solução, não necessariamente cabe no repertório dele. Porque a tua solução é aquilo que você experimentou e serve para você. É o que você faria com facilidade. Não quer dizer que ele consiga fazer exatamente aquilo que você propôs com a mesma facilidade. Você pode estar propondo para ele uma coisa que para você é fácil e que para ele vai ser muito difícil. E seja porque é muito difícil dele colocar em prática ou porque ele é malandrinho, no final das contas, no próximo feedback, ele pode ter um argumento perfeito para não ter feito mudança alguma. Você pode ter oferecido para ele o argumento ideal para ele não fazer mudança alguma. Ele chega no final e vai falar assim, então, eu experimentei fazer aquilo que você falou, mas eu não consegui, não deu certo, não deu. E aí, tá bom, Você falou que tinha um acordo para fazer, você propôs o seu acordo para ele tentou e não conseguiu. Ninguém pode dizer que ele foi errado. Ele até tentou, ele só não conseguiu. E aí ele ficou do mesmo jeito. Entende que a tua solução não serve para ele? Ou pior, a sua solução resolve o constrangimento momentâneo dele, sem que com isso vocês tenham avançado nesse processo de desenvolvimento. Por esta razão, você fala, olha, tem isso e isso que eu falei, que a gente conversou aqui, esse ponto que é importante você pensar, isso que é importante resolver. Me fala, como é que você vai fazer para melhorar nesses pontos? O que é que você me propõe? Porque para ser um acordo, precisa haver concordância entre as duas partes, entre você e o outro. E aí, você está perguntando, o que você vai fazer? E o outro é que se encarrega de encontrar no repertório mental dele qual é a solução que ele vai te dar. E aí, buscando essa solução, imagina, é possível que ele te diga alguma coisa que não seja satisfatória. Não é porque ele encontrou uma solução, te deu ali uma resposta que você precisa aceitar. Então você pode dizer assim, bacana, isso é um bom começo. No entanto, a gente precisa avançar por essa e essa razão. Que mais você me propõe? Como que você pode... tudo bom, Rodrigo? Bom dia. Como é que a gente pode avançar nisso? Porque talvez isso resolva esse ponto, mas não resolva esse. Então, nessa argumentação, você coloca ele de novo na busca de solução. Então, olha, bacana, esse é um bom começo. Que mais você propõe para a gente conseguir fazer essa mudança e você avançar no seu desenvolvimento e a gente eliminar aquelas dificuldades que o seu comportamento anterior provoca? E de novo, o incômodo precisa incomodar ele, o silêncio precisa incomodar a ele. E aí você vai fazendo isso até que ele te proponha alguma coisa que seja para você satisfatória. E então, esse momento, você faz o seguinte, você diz, bacana, eu estou anotando aqui, tá? Você falou algumas coisas, eu quero não esquecer, quero garantir que eu lembre exatamente como você falou, porque nós estamos fazendo um acordo, tá? Meu papel aqui é apoiar o seu desenvolvimento e nessa trajetória eu venho aqui e te trago a informação do que precisa ser mudado e me coloco à sua disposição para te ajudar a se desenvolver. E você se compromete, você fez um acordo, foi você quem propôs. Você se compromete a fazer essa mudança. Mas Sérgio, e se mesmo assim ele não mudar, não fizer nada, chegar aqui num outro feedback e ele não fizer nada? Vamos por partes, né? Então você faz esse fechamento, ele diz, olha, vou marcar aqui uma data para a gente voltar a conversar, né, sobre isso, esse processo, né? Quero saber o quanto você mudou, se você teve alguma dificuldade. Estou à disposição para, durante o processo, se você tiver alguma dificuldade para realizar essas coisas que você propôs, eu quero te ajudar. Veja, você marcou uma data
Então ele tem um compromisso e um prazo para fazer essa mudança acontecer. Você está se colocando à disposição, isso significa que não cabe ele, por qualquer razão que seja, chegar depois no final para você e dizer: ei, não deu, hein? Por que você não me avisou? Eu me coloquei à disposição para te ajudar. Por que você não falou para mim? Eu teria te apoiado. Entende? E aí vem o pulo do gato, né? Que você pode estar me perguntando assim: mas e se ele chegar lá e ele não fez? O que eu faço? Você vai dizer assim: fulano, tal data, tô aqui ó, como se eu estivesse lendo, né? Fulano, em tal data a gente conversou, eu te falei disso, disso e disso, e você se comprometeu a fazer isso, isso e isso. E isso não aconteceu. Não mudou nada. O que aconteceu? Por que não mudou? E de novo, ó, é ele quem precisa te oferecer razões para aquela mudança não ter acontecido. Porque ele tinha todos os recursos para fazer isso. Primeiro, foi ele quem propôs. Se ele propôs, ele certamente, vou dizer certamente, mas há uma grande probabilidade dele ter proposto, saiu dele, né? Veio do repertório dele. Ele deve ter te proposto coisas que estava ao alcance dele colocar em prática. Se viesse de você, líder, ele tinha o pretexto de que, é o que você falou, eu não dei conta de fazer. Mas foi ele quem propôs, então ele precisava ter dado conta de fazer. Não dando conta por alguma razão, alguma interferência externa, você deixou aberto para ele te procurar. Então, ele não fez o que ele propôs que faria e não te procurou para sinalizar que ele estava com alguma dificuldade para fazer isso. Então, naquele momento, ele precisa encontrar uma justificativa. E você permaneça em silêncio, ouvindo. Não faz papel de tio, de pai, não. Não, mas você também tem que ver que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, não vai haver um momento em que você assuma essa ladainha de dar um sermão. Porque se você interrompe para dar um sermão, você tirou ele do desconforto. Você salvou ele de precisar justificar porque não deu certo. É ele quem precisa sentir o desprazer, o desconforto de justificar por que ele não deu conta de fazer aquilo que ele próprio disse que faria. E uma das coisas mais desconfortáveis para um ser humano adulto é precisar assumir, reconhecer. Eu disse que faria, eu me reconheci, eu me comprometi, eu dei a minha palavra e mesmo assim eu não fiz. Então, se por um acaso ter se comprometido com você lá atrás, no primeiro feedback, não bastou para que ele assumisse as rédeas e fizesse essa mudança, se isso não bastou, depois dele precisar, no segundo feedback, reconhecer que ele falhou, que ele não deu conta, que ele não fez o que ele próprio falou que faria, ele não vai fazer isso uma segunda vez. Ele não vai passar pelo desconforto de precisar assumir para você que sem motivo algum, sem uma justificativa plausível, ele não deu conta de fazer o que ele disse que faria. Isso é muito desconfortável para um ser humano adulto. Então, se por um acaso ele, por alguma razão, não fez, ele vai precisar dizer para você, e você permaneça em silêncio. Deixa ele se enrolar, deixa ele ficar desconfortável ali, tendo que achar uma justificativa que te convença. Porque você deu todos os recursos. Deixou que ele propusesse, o que torna para ele possível fazer. Se colocou à disposição para minimizar qualquer impacto externo que atrapalhasse ele nessa evolução. Porque se ele te conta, se ele vai te dizendo, e no final das contas, de fato, não dá, não vai ser uma surpresa para você na hora daquele feedback. Não vai ser. Você precisa se comportar naquele momento como se você estivesse sendo surpreendido por aquela resposta dele, que é inesperada. Você se pôs à disposição, ele não te procurou. Então os motivos pelos quais ele não fez, de fato, você está conhecendo naquele momento. E ele precisa se deparar com esse desconforto. Eu fiz um acordo com o meu líder e agora eu o estou surpreendendo, eu o estou decepcionando com a minha ineficiência em fazer o que eu próprio disse que conseguiria fazer. Eu te garanto que no próximo feedback, nesse novo acordo, então vamos lá.
Aí você pode falar, eu me coloquei à sua disposição. Isso que você falou, você podia ter resolvido comigo. Então, aí você vai dizer, vai enfraquecer os argumentos, você vai derrubar os argumentos, as objeções. Não, olha, isso aqui que você falou, depois ele se justificar, você não o interrompe. Né? Depois ele se justificar, fala, isso aqui a gente conversou, você podia ter me procurado, você podia ter feito dessa maneira, assim, assim, assado, tá? E no final das contas nós continuamos com o mesmo problema. A equipe continuou sobrecarregada, você continuou fazendo aquele comportamento que atrapalha as outras áreas. E, de novo, os gestores das outras áreas vieram reclamar comigo. Isso expõe a nossa área. E eu não posso mais admitir que isso aconteça. Então, eu preciso que você se comprometa com a mudança que você disse que faria. Vamos lá. Qual é o novo prazo para que você dê conta de fazer isso daqui? Você vai estabelecer o prazo, então, agora. E você precisa aceitar o prazo que ele der? Não. Você aceita se o prazo for aceitável. Porque agora está insustentável ele continuar. Porque já passou muito tempo dele tendo aquele comportamento que prejudica a área, que expõe a área. Né? Para quem chegou agora, veja o vídeo desde o começo, que eu dei lá um exemplo. Né? Qualquer que seja o comportamento que prejudica a área, você vai dizer, olha, não posso mais sustentar isso. Eu não posso mais admitir que isso aqui aconteça. Então, qual é o prazo que você me dá para que isso daqui mude? Então, você está me dizendo que em tanto tempo você vai mudar isso, 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 você vai fazer isso, repete para ele o que ele disse que vai fazer. Você vai fazer isso, 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 e a gente não vai voltar mais a ter esse problema, essa conversa. É isso que você está me dizendo? Muito bem. Então, nessa data que a gente volta a conversar. Eu te garanto que ele vai se ralar, mas ele vai fazer essa mudança. Se alguma coisa não der certo, ele vai te falar, porque ele não quer passar por esse constrangimento novamente. Ele não quer passar por essa situação de novo. Imagina ele pela segunda vez, né, no terceiro feedback, fulano, você se comprometeu comigo. Você já não fez uma vez. É isso mesmo, você não fez essa mudança. E de novo você não falou comigo. De novo, o que está acontecendo? E olha, o que está acontecendo? Se você faz uma pergunta, pare e dê espaço para que o outro responda. Tem gente que faz perguntas retóricas na hora que está no meio da ladainha, né? O que está acontecendo? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não falou o que você ia fazer? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fez duas perguntas e continuou falando. Qual o resultado você quer com isso? O que você pensa que vai conseguir com isso, além de descarregar a sua ira, o seu desconforto? Nada. Ele não vai mudar. Porque você não está oferecendo para ele o ambiente de desenvolvimento que ele precisa. Você faz pergunta e você mesmo responde, tá tudo certo para ele. Ele ouve ali, entra por uma orelha e sai pela outra. E ele não se compromete novamente. Mas eu te garanto que se você fizer essa estratégia, colocar isso em prática, você vai ter profissionais mais comprometidos com o desenvolvimento e você vai começar a dar uma única vez o mesmo feedback para a mesma pessoa. Isso vai fazer total diferença no teu processo. Quais são as vantagens de você fazer esse acordo com as pessoas? Veja que além de você não passar por esse desconforto tantas vezes, né? Olha, garante que o seu liderado se comprometa com a sua mudança de comportamento. Elimina seu desgaste em ter que ficar no pé do liderado ou dando várias vezes o mesmo feedback. Libera você de ter que sempre encontrar soluções mágicas e aceitáveis para a sua equipe, porque é você que fica achando, então vamos fazer dessa maneira. E aí tem que ser aceitável, porque a pessoa pode dizer, não, mas assim eu não consigo. Aí você vai lá e acha outra. Não dá, aí você vai lá e acha outra. Não é você que tem que fazer isso. Não é você quem tem que fazer isso. Evita o seu descontrole emocional, porque não cabe você como líder ficar ali explodindo, se descontrolando, mostrando que tem alguma coisa errada e é você que não está dando conta. Não é com você isso. Além de otimizar o seu tempo, puxa vida, você sofre tanto pela falta de tempo,
para dar conta do que é estratégico, para a falta de tempo, para a tua vida pessoal, porque acaba comprometendo. Se você está envolvido com coisas que são recorrentes na sua rotina profissional, você acaba não tendo tempo de fazer outras que são importantes. Aí você entra mais cedo, sai mais tarde, trabalha final de semana, não desliga o celular. Otimiza o seu tempo para você ser mais eficiente no trabalho e para você ter mais tempo na sua vida pessoal. Pensa, tempo é ouro. E faz o seu liderado se desenvolver. Qual é que é o seu principal trabalho, sua principal função como líder? Desenvolver pessoas. Isso é muito precioso e extremamente gratificante. Você perceber que a sua equipe está se desenvolvendo e que você está com a agenda cada vez mais livre de demandas operacionais para se envolver cada vez mais com o estratégico e, consequentemente, alcançar outros níveis, outros patamares de desenvolvimento como líder. Porque você também precisa se desenvolver. Você também precisa assumir acordos com a sua liderança para promover o seu próprio desenvolvimento. E é isso que eu estou te propondo com essa estratégia. Se você não viu desde o começo, assista. Vai ser bastante importante para você. Se você tiver dúvidas, fique à vontade para me chamar no direct, para a gente conversar sobre isso. Vai ser um prazer. E eu espero que você faça uma excelente quinta-feira. E nós nos vemos amanhã com mais um Despertar da Liderança. Até amanhã.